Amor, liberdade, leveza, cruz, preço, justificação, arrependimento. Eu começo meu discurso de hoje perguntando a você, meu caro ouvinte, meu caro internauta, você que me acompanha pelo YouTube, pela live, pelo rádio. Para você, o que é a graça de Deus? E você pode me dizer, Nana, a graça é o que me justifica. Ok, a graça é o que me dá liberdade. Se você me falar sobre liberdade, eu vou concordar com você. Mas em contrapartida eu te pergunto, você sabe o que é liberdade? Ou você usa libertinagem como liberdade? Como assim, Nana? Te explico. A graça nos faz livres, sim. E nós veremos isso durante a entrevista de forma mais apurada. Existe a liberdade, sim, de quando você entende a graça. De quando você entende no seu íntimo que foi pela graça, mas não foi de graça. Quando você entende que o preço foi alto. Quando você entende que mesmo podendo fazer tudo, tem coisas que não convêm. Como bem disse o apóstolo Paulo. Quando você entende que pode usar a liberdade, porém o mau uso dela será para a sua destruição. Sim, porque hoje nós temos tantas informações sobre tudo e ao mesmo tempo tão rasas. Como o nosso convidado de hoje já citou em uma de suas pregações, a igreja hoje tem a profundidade de um pires. Dessa forma, somos levados a pensar em assuntos profundos de forma superficial. Procurar entender a graça fará com que eu compreenda que o tempo da lei era rígido, sim. Mas o tempo da graça não é sublimado, não é abstrato. Existe algo mais concreto do que você cobiçar a mulher do teu irmão e só no pensamento já ter pecado? Como cita a Bíblia? Nós fazemos mau uso da liberdade, sim. Nós praticamos libertinagem, sim. Muitas vezes eu e você acabamos por nos perder nesse ponto. E temos a ousadia de dizer que tudo bem porque estamos no tempo da graça. E seremos perdoados e justificados. Mas hoje nós vamos sair da zona de comodismo. Porque isso me faz colocar a graça de Deus em uma posição de, entre aspas, nada. Pense comigo. A maior manifestação da graça de Deus foi a morte de Cristo na cruz. Nunca nesse mundo existirá algo mais redentor e mais poderoso que o sacrifício da cruz. Nenhum Deus, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum herói, nenhuma ideologia, nenhum posicionamento político, nenhum outro que se intitule um Deus, nenhum homem ou mulher dessa terra que tenha sido ou que seja muito bom ou caridoso, ou se considere muito puro, chegará perto da pureza, da grandeza e da magnitude que foi o sacrifício da cruz. Absolutamente nada. Nada que seja feito, que seja dito, mesmo com igrejas em países comunistas sendo atacadas, mesmo com o caos instalado dentro de nós, muitas vezes, mesmo com cristãos sendo decapitados, presos ainda em países comunistas, o que para nós é uma realidade absurda. Mesmo assim, a graça estará intocada. A igreja permanecerá intacta e a noiva de Cristo imaculada ao longo desses mais de 2000 anos, a qual depois de ter derramado a graça e ainda derramar a cada segundo, ele voltará para buscar. E já encerrando o meu discurso de hoje, eu te pergunto, sabe por que a graça permanece intocada?
porque ela é perdoadora. Porque ela nos limpa pelo sangue que foi derramado no madeiro por mim e por você. Sabe por que a graça permanece intocada? Porque nós somos falhos e Ele sabe disso. E mesmo assim, sendo pecadores, Ele não desiste de mim e de você. Ele investiu demais em nós. E sendo um excelente administrador, se tem uma coisa que Deus não faz, é perder investimentos. E por último, e não menos importante, sabe por que a graça permanece intocada? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Bom dia. De Cara com Banana, com Laiana Siqueira. Agora são 8h12 e você está ouvindo De Cara com a Nana. Eu sou Laiana Siqueira e vou estar com você aqui até as 9 horas da manhã. Quero mandar aí o meu alô para Itati, Rio do Meio, Rua de Palha, Cabeceira do Colônia, Ribeirão de João Dias. Você que está aqui e acompanha o De Cara com a Nana, está no ar o nosso segundo episódio da terceira temporada. Eu sou Laiana Siqueira e nós vamos ficar juntinhos aqui até as 9 horas da manhã. Quero aqui já lembrar a você que ainda não acessou o blog De Cara com a Nana. Nós temos lá coluna de teologia, coluna de educação, de política, notícia, dica de moda, de beleza. Tudo você encontra no decaracomanana.com.br. E a gente vai aqui, sem mais delongas, apresentar o convidado de hoje. Ele é um convidado que dispensa apresentações, de tão familiar que nos é. Passou há mais de 20 anos da Igreja Batista Nova Sinai, um itororoense aplicado, um homem com uma visão de administração irretocável, tão conhecido na cidade pela sua sabedoria, seu empenho com obras sociais, que inclusive eu preciso ressaltar aqui, que no último desastre que sofremos, a enchente, tivemos muitas iniciativas privadas. E colocando aqui em evidência, ele foi o líder que desceu de Vitória da Conquista com um ônibus de doações. Inclusive, eu postei sobre isso e reafirmo, isso é a igreja exercendo o Evangelho de Cristo na sua forma mais genuína. Sem mais delongas, Nereu Walter Gomes, para nós, o pastor Nereu, bom dia! Firmino Alves, de Itaiá, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês nesta manhã. Bom, a gente começa a entrevista de hoje. Hoje o nosso tema é Entendendo a Graça de Deus. E ninguém menos que o pastor Nereu, que tanto prega sobre a graça e tanto fala sobre a graça, para nos falar, pastor, o que é, afinal, a graça de Deus? Vamos começar de uma maneira bem conceitual. Muito bem. Nós diríamos que a graça é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Falaríamos ainda assim, a graça é tudo aquilo que eu preciso, não posso comprar e nem mereço. Isso é a graça. Se você... Eu acabei de tomar um copo com água. Isso é graça. Porque água ninguém sabe fazer. Conhece a fórmula, mas ninguém sabe fazer. E Deus dá para todo mundo. Quando chove, chove para todo mundo. Então isso é graça. É aquilo que eu recebo sem nenhum merecimento. É aquilo que eu preciso e não posso comprar. Então, no Evangelho e na graça, não existe meritocracia. Não tem como ter, né? Nada por merecimento. Não, na graça, o bom é quem dá. E só quem tem graça para dar é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos no mesmo barco. Somos pecadores,
não merecemos. Aliás, a Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Nós estávamos longe da presença de Deus, mas a graça de Deus já estava lá sendo derramada sobre nós. Então não tem ninguém é merecedor. Por isso que é graça. Como influencia na minha vida de forma prática entender a graça? Eu preciso entender para colocar em prática como vai influenciar no meu dia a dia. A primeira influência que a graça vai trazer nas nossas vidas é que luz é igual responsabilidade. Então, quando eu entendo a graça, eu entendo muito mais que eu tenho maior responsabilidade para com Deus, maior compromisso para com Deus, maior compromisso e maior envolvimento para com Deus. Isso só a graça me traz. Eu não posso estar fazendo mais coisas que eu faria antes da graça, depois que eu entendo a revelação da graça. Então a graça vai influenciar tremendamente nas nossas vidas dentro deste princípio, ou seja, luz igual responsabilidade. Quanto mais eu conheço, mais eu sou responsável. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu tenho obrigações. Então, isso é uma coisa maravilhosa que a graça traz para as nossas vidas. A gente está aqui com a Ana Aragão na live, está dizendo que o áudio está baixo, do pastor Nereu, Emily. Não sei se já... Ana, dá um feedback para a gente aí se melhorou. Cássia Valéria, que já foi entrevistada aqui, já fez parte até do Arquivo Confidencial. Convidado de honra, líder por excelência, orgulhosa de ser ovelha desse pastor que é um pai. Com certeza, viu, Valéria? Judite Vieira, lá de Ilhéus, estou ligadinha na Nana. Muito interessante o assunto de hoje. Parabéns, Nana, é para Ilhéus. Um cheiro aí para você que já está aqui na live com a gente. Mande a sua pergunta também, o seu comentário, ou também pelo WhatsApp. Fique à vontade. Por que todo ser humano precisa de salvação, pastor? Isso é muito fácil. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Para a gente entender a salvação, a gente precisa de ir lá no Éden e entender um pouco da queda do homem. O homem, ele é tricótomo. Ele é espírito, alma e corpo. Então, nós somos um espírito e alma que temos um corpo. Por isso que o homem não morre, né? Morre o corpo. Quando Adão desobedece a Deus e sai da presença do Senhor, o que acontece? O espírito, então, para quem está me assistindo pela live vai entender. Espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou, o espírito morreu. Certo? Quando o espírito morreu, o espírito é a lâmpada de Deus para nós aqui. Como o espírito morreu, o homem perdeu a comunhão com Deus. Por isso que Jesus foi falar para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, quando nós entregamos e aceitamos Jesus como Salvador, o nosso espírito é restaurado. Aqui é que está a salvação. O nosso espírito restaurado, nós passamos a ter novamente comunhão profunda com Deus. Por isso que todos precisam de salvação. Mas meu filho, fulano nasceu, nunca fez nada de errado, mas ele já traz a carga genética de Adão. Todos nós vamos trazer essa carga, não tem jeito, né? Porque todos nós estávamos em Adão. Adão é o nosso pai terreno. Todos nós estávamos em Adão. Então, quando Adão cai, é tipo assim um efeito dominó. Ele levou todo mundo junto. Todo mundo, toda a raça dele. Eu, por exemplo, eu estava no meu pai. Você estava no seu pai. Se o meu pai morresse antes de eu nascer, eu não nasceria. Como eu estava em Adão, Adão pecou, todos nós pecamos. Por isso que todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que todos têm. Não quer dizer que todo mundo que precisa quer. Certo? Porque a salvação é uma questão pessoal e a pessoa tem quando ele quer.
e não é automático, né? Como eu posso ter certeza de que eu estou salvo? Às vezes a gente vê, né, várias pessoas dizendo, eu não tenho como ter certeza, isso aí só quando eu morrer para saber. Mas o Evangelho nos diz que nós temos certeza. Como ter certeza? A Bíblia está cheia de textos dizendo, olha, 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois João 5,24, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Atos 4,12, não há salvação fora de Jesus, e assim por diante. Então a Bíblia é o documento de Deus que vai provar que eu tenho certeza de salvação. Sem falar que, lá em Romanos está escrito, que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Aí você fala assim para mim, não, mas a Bíblia é um papel. É verdade. É um papel, só que é a palavra de Deus posta em um papel. Se eu perguntar para você e para a Emily aqui, o que prova que Emily é Emily, que eu sou eu e que você é você? O documento. A identidade, né? O documento. Que é um papel. O que prova para você quando um policial lhe para e diz assim, documento do seu carro? Você vai dizer para o policial, não, esse carro eu comprei, paguei, está tudo ok. Sim, tudo bem, eu não quero saber disso. Eu quero saber se você tem um documento desse carro. A escritura da sua casa é o quê? Um papel. documento. Aliás, essa nota de 200 que Emily tem aí no bolso agora. Certinho, Emily? Amém? Amém, 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 amém. Diga amém aí, Amém, Emily. amém. Fala para mim também. Amém a nós. É o quê? É um papel, mas é um documento. Então eu tenho um documento que são as Sagradas Escrituras, que para chegar até nós, isso aí já seria um outro tema para outra época, é todo um processo, e tem o Espírito Santo de Deus que testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Então só o salvo sabe que ele é salvo. É a testificação. É a testificação. Né? É a mesma coisa você chupar uma laranja e falar que está doce. Você só vai saber se ela está doce se você experimentar daquela laranja que eu estou chupando. Com certeza. A gente está aqui com Aldemir Santiago na live, dizendo a paz do Senhor Jesus. Nana, eu estou aqui em Nova Serrana, Minas Gerais, está chovendo muito. A paz do Senhor, pastor Nereu. Aqui é Aldemir, o famoso Lampião, ex-funcionário da Escola Dinâmica. É verdade, meu pastor, está concordando com o senhor aí. Paulina, ela é nossa ouvinte, internauta cativa. Já está de volta em Tororó, minha filha? Tá fazendo falta, hein? E ele está dizendo aqui, de volta, matando a saudade. E bênção de Deus está ouvindo esse homem de Deus. Abraço para todos. E a Daniela Martins, tia Dani, está dizendo aí, nós somos felizes por ter o pastor Nereu como um líder, um amigo, um pai, um homem de Deus, cheio de sabedoria. Ei, Emily, já imaginou um arquivo confidencial com o pastor Nereu? Eu pensei que tivesse hoje. Ia ter que ser a manhã inteira para fazer o arquivo confidencial. Quem sabe, né? Um dia. Vamos seguir com a nossa entrevista. Agora são 8 horas e 25 minutos para você que está ligando o rádio agora. Você está ouvindo De Cara com a Nana e nós estamos entrevistando o pastor Nereu e estamos falando sobre entendendo a graça de Deus. Vinícius Rodrigues aqui na live também está dizendo, oi minha amiga, bom dia. Estávamos semana passada com a assessoria de imprensa na visita do governador Rui. Abraço, fica com Deus e sempre, pastor, belas palavras. Tá aí o Vinícius Rodrigues. Nós sabemos que há muitas diferenças entre o tempo da lei e o tempo da graça. E que estamos no tempo da graça. Mas, teologicamente falando, não podemos excluir a lei também. Porque a Bíblia não exclui a lei, a Bíblia é completa. Como eu devo elaborar isso para estabelecer os meus parâmetros de vida cristã? Muito bem. Primeiro a gente tem que entender que a lei nunca foi abolida. A lei, ela foi cumprida. Jesus cumpriu toda a lei.
coisa que eu não podia cumprir. Por quê? A lei, ela me aponta para a graça. A lei, ela me aponta o caminho da graça. A lei diz assim, você é um pecador. Só. E a graça diz, mas eu te salvo. Então, lei e graça vão caminhar juntos. E a graça é muito mais responsabilidade do que a lei. Você citou um texto de Jesus, lá do Sermão da Montanha. Jesus disse assim, na lei está escrito, não adulterarás. Na graça está escrito, você nem precisa de adulterar. Só em olhar com más intenções. Né? Só em olhar para uma pessoa com más intenções. A lei diz assim, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. A graça diz assim, ame os teus inimigos. Então, a graça nos traz uma responsabilidade maior. Às vezes as pessoas, você acabou de falar nesse instante que tem muita gente que banaliza a graça. E é verdade. A graça me traz mais responsabilidade. Muito mais. Deixa eu dar só um exemplo aqui, saindo da Bíblia, que aqui no Brasil. A graça é como se fosse, as pessoas entendem a graça como se fosse aqui no Brasil. A carteirada. Você sabe com quem você está falando? Não é assim? Nos países civilizados, é diferente. A Finlândia, por exemplo, paísinho lá em cima, no norte do planeta. Se uma autoridade transgride uma lei, a penalidade dela é o dobro. Por quê? Porque ela, como autoridade, ela tem que entender que aquilo está errado e tem que ser exemplo para os demais. O líder é exemplo, né? Exatamente. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho, quanto mais eu recebo, mais responsabilidade eu tenho. Então, a banalização, que as pessoas acham que pode banalizar e não pode, é isso aí. Então, eu vou caminhar, a lei vai me apontar. É proibido isso. É assim. E a graça vai me salvar. Valéria está dizendo, somos salvos pela graça, Deus é maravilhoso. E nós também estamos aqui com Edna da Sofrute pelo WhatsApp, dizendo, bom dia, a paz do Senhor. Cláudio Mogão me falou ontem deste convidado especial. Tenho um carinho imenso por ele, Pastor Nereu. Um cheiro, Edna, para você aí. O sol é para todos e a sombra para quem merece. Um ditado popular. Vamos dizer que a graça seja a sombra. Só recebe quem obedece ou a graça alcança a todos? Se eu falar que a graça é como a sombra, eu estou dizendo que quem merece, então eu já estou merecendo. Se eu estou merecendo, não é graça. É uma recompensa, é um pagamento. A graça é para quem não merece. A graça é para todos. O sol é para todos, a graça é para todos. Não tem nenhum merecimento na graça. Não tem nenhum merecimento do pecador. Todos nós estamos no sol. E vai todo mundo para a sombra. Agora, o que acontece? A graça, ela é derramada e só quem recebe é quem quer. É como água. Ninguém te obriga a tomar água. Água, vamos chamar aqui a graça da água. Ninguém te obriga a tomar água. Mas ela está à sua disposição. Quando você quer, você tem. Não assim, Emily merece água, Laiane não merece água. Não, a água está aqui. Agora, quem não quer, não mata a sede. E quem quer, mata a sua sede. Então a graça é para todos aqueles que queiram receber. Tá? Não é por merecimento. Veja só em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? Um dom é diferente de um presente. Se eu lhe dou um presente, é porque eu acho que você merece um presente. Sim. O dom, quem recebe não é o bom. Quando no dom quem recebe, o bom é quem dá. Aqui na graça, o dom da graça, o bom é Deus. E Ele está dando para todos nós, mesmo sem merecermos nada.
mesmo sem merecermos nada. Ele está nos dando. Então, não é por nenhum merecimento, e aí a gente vai ficar no sol mesmo. Todo mundo no sol, hein, Brasil? Todo mundo no sol. Vinícius Rodrigues está perguntando o seguinte: pastor, me responde uma coisa. Como lidar com as críticas quando alguém nos ofende com coisas que não somos? Será que isso é inveja? Ou é por conta de sermos uma coisa que elas nunca serão, ou é por conta de atitudes? Eu acho que cada caso é um caso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém me critica e eu aceito, eu estou perdido. Quem me critica, eu não sendo, eu não recebo. Porque tem críticas também que são construtivas. Se alguém me vê errado e me faz uma crítica, eu vou agradecer a ele. Muito obrigado pela crítica que você me fez, é construtiva, sempre pensando no crescimento. Agora, a crítica pela crítica, a crítica que é destrutiva, eu costumo dizer assim, a carruagem passa e os cães ladram. Eu estou dentro da carruagem. Respondido, Vinícius. Sirlene de Oliveira Santos Reis está dizendo: bom dia, esse pastor é uma bênção e de uma sabedoria divina. Deus continue te abençoando. Tá vendo aí que eu disse que é conhecido pela sabedoria? Todo mundo fala isso. Como a graça se manifesta, pastor Nereu? A graça ela está aí nas nossas vidas. E a graça se manifesta na minha vida, na vida de cada um, pela transformação. A transformação, quando a gente recebe a graça, quando você entende essa graça de Deus, ela vai manifestar na sua manifestação. É a metanoia. Eu recebi essa graça maravilhosa e eu vou mudar. Eu não posso estar debaixo da graça e não amando vocês. Eu não posso estar debaixo da graça e não ajudando o meu próximo. Eu não posso estar debaixo da graça e não estendendo a mão a quem precisa. Eu não posso estar debaixo da graça e falando mal da vida dos outros. Certo? Eu posso até falar para você está errado, é por aqui, mas eu não posso falar para você, ô Emily, você está vendo como Laiana está errada? Não, Laiana, você está vendo como você é errada? Fala para a pessoa, então, né? Aí depois eu posso até chegar assim, Emily, eu falei com Laiana que ela está errada, mas quando eu falo para Emily, você já sabe, eu já falei para você. Então, a manifestação da graça, a gente vai entender isso nas nossas vidas assim, a mudança. Eu não posso entender que eu estou em Cristo e não faço o que Cristo. Há um livro muito interessante, e já até transformaram em filme, mas eu li o livro e assisti o filme, mas recomendo mais o livro, eu gostei mais do Geralmente o povo recomenda mais o livro, porque o livro é mais detalhado, né? Sempre. Eu não sei se ainda é publicado, tem muitos anos que eu li. O livro é assim, o título do livro é esse: O que faria Jesus em seus passos? Isso é graça. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, ou dar uma resposta, qual seria a resposta que Jesus daria para essa pessoa, nessa situação? Isso pesa, porque eu estou debaixo da graça de Deus. Então, se Jesus falaria assim, faz, então eu vou falar, faz. Jesus falaria, não faz, então eu vou falar, não faz. É muito interessante esse livro, mas na internet hoje a gente acha tudo, né? Acha, com certeza deve achar. Acha até o que não quer. Mas realmente, a graça, ela é, vamos dizer assim, mais puxado, vamos dizer, né? Porque se você for pensar, a gente precisa calcular direitinho como vai agir, porque nós estamos na graça. Então, a gente precisa pensar direito. E quando a gente não consegue, muitas vezes, eu não consegui falar pra Laiana e eu comentei com Emily, que foi o exemplo que o pastor usou aqui. É uma luta diária também, na verdade, né? Porque aí entra a questão da vida cristã, que a mudança e a conversão é diária, né, pastor? Olha, vamos pegar aqui essa palavra, conversão. É imediata e é constante. Uma coisa que a gente precisa de entender, que é muito pouco explicado, é a questão de pecado e pecados. Qual foi o meu pecado
que é o pecado de Adão, O original, vamos dizer assim. que me tirou da presença de Deus. Eu desobedeci ao Senhor. Quando Jesus vem e me salva, ele restaurou o meu espírito. Eu nasci de novo, eu estou salvo. Né? Não quer dizer que agora o periférico eu não vou cometer, porque nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Mas o grande pecado nosso foi a sair da presença de Deus. Então, esse pecado aqui foi resolvido. Eu estou salvo. Quando confessa Cristo, resolveu. Agora, esses outros pecados, que é que eu vou chamar? A cada dia, a gente está tropeçando aqui e acolá. Certo? Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, que ele foi lavar para Pedro, e Pedro disse, meus pés tu não lavarás. Aquilo ali não é só uma atitude de humildade. Ali tem um ensino teológico profundo. Aí Jesus disse, quem eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Pedro disse, Pedro todo exagerado, sanguíneo como ele era, Pedro então me dê um banho. Pedro é maravilhoso. Aí é como se Jesus falasse, aí Jesus falou assim, banho, em outras palavras, banho você já tomou, Pedro. Você já teve o seu espírito restaurado. Por que lavar o pé? Porque são os pés que nós fazemos as nossas andanças. Então no dia a dia a gente está andando por aí, é vendo uma coisa que não deve, é falando uma coisa que não deve. Esse aí é o arrependimento diário que o salmista vai falar lá no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. É o dia a dia. Guia-me pelas veredas da justiça. Então esse é o arrependimento constante. Agora, aquela conversão, aquele arrependimento, eu fui salvo lá atrás. Então, eu estou salvo, o meu espírito está selado. Então, porque eu estou salvo, eu posso enfiar o pé na jaca? De hipótese alguma. Você tem mais responsabilidade agora, porque você é salvo. É a graça, mais responsabilidade. É a graça. Esses dias eu, por ironia do destino, eu esqueci minha carteira de motorista aqui. Estou passando em frente à polícia rodoviária, nunca me pararam. E esse dia, acho que eles ficaram sabendo que eu não estava com a carteira. Me pararam. Documento do carro. E eu, crente que a carteira está no bolso. Documento do carro. Já fui logo tirando. Carteira. Quando eu procuro a carteira, expliquei para ele, assim, olha, o senhor tem razão, eu tenho que portar o documento, pode multar. Recebi a multa. Quer dizer, eu tenho a certeza, eu não posso estar fazendo isso. Até bom porque dói no bolso, né? Não esquece mais. Não, agora a primeira coisa que eu procuro quando eu vou viajar é cadê minha carteira? Porque a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. É o bolso. Essa questão da manifestação da graça é incrível, né? Toda quinta-feira a gente tem um grupo de estudo das meninas, né? E a gente estuda, e a gente estava estudando João. E quinta agora nós voltamos e terminamos João. E foi justamente na parte que fala da crucificação de Cristo, e quando ele volta e tudo. E quando ele pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Só que Pedro já tinha dito antes, negado a Cristo 3 vezes, aquela passagem que todo mundo conhece e julga Pedro, né? E ali é incrível a Bíblia, porque a gente se emociona com coisas que a gente já leu 1000 vezes, mas se emociona porque é novo todo dia, né? E quando Cristo perguntou 3 vezes, eu falei, cara, ele perguntou 3 vezes porque ele negou 3 vezes. Foi ali para a cura de Pedro emocional, a culpa, né? A psicoterapia. Para curar Pedro ali da culpa que ele sentia de ter negado. Então, 3 vezes você me perguntou. E também tinha um costume judeu, né? Tem mais um detalhe ainda ali. Onde é que Jesus e Pedro estavam? Ai, pastor, não me aperta não. Jesus e Pedro estavam na beira da praia, em frente a uma fogueira, assando peixe. Onde é que Pedro nega Jesus 3 vezes? Lá esquentando, aquecendo, né, no fogo, lá na porta lá da casa do sumo sacerdote. Então, Jesus criou todo aquele cenário. O mesmo cenário, né? Para dizer para Pedro, olha a minha graça, mesmo você errando, mesmo você fazendo isso, olha eu aqui.
Né? Ele não perguntou porque tinha dúvida, ele perguntou para dar a Pedro a oportunidade de redenção. Né? A cura e a graça é tão maravilhosa que eu, ser humano, olhando assim, analisando a Bíblia rapidamente, eu daria essa responsabilidade a João. Apacenta as minhas ovelhas. Fantástico, fantástico. O Iris está dizendo aqui, bom dia, Laiana, parabéns pelo programa e entrevista como essa tem que se repetir. Ah, com certeza, porque esse homem é difícil, viu, Iris? Não é todo fim de semana que ele está aqui, não. Não é de hoje que eu tento, não. Elba Miranda dando bom dia. E Soraya, a mulher do salgado gostoso, está dizendo, e este homem é muito abençoado. Amém. Arrependimento, então, é uma manifestação da graça. Sim, eu me arrependo por causa da graça. Se não for o Espírito Santo derramando isso na minha vida, eu não consigo entender que eu estou errado. É uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz exatamente esta obra no coração do ser humano, de me convencer de que eu sou pecador e que eu preciso da graça de Deus. Só se arrepender sem ação pode não ter valia. Nesse caso, confessar os pecados é uma manifestação da graça por meio do arrependimento? Olha, confessar e deixar. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque confessar e continuar praticando não resolve muita coisa. Quer dizer que não houve realmente arrependimento. E o que é confessar? É fazer essa declaração ao Senhor Jesus Cristo. É dizer, olha, eu estava em Adão, agora eu estou contigo. Para quem devo confessar os meus pecados, pastor, de acordo com a Bíblia? Só a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Quando a gente fala de confessar pecados, às vezes você vai conversar com um líder, o seu pastor, ou quem quer que seja, na realidade você não está confessando para receber perdão, porque ninguém pode perdoar a não ser Deus. O publicano falou, os publicanos e os fariseus falaram isso, eles entendiam muito bem isso, quando Jesus disse para aquele paralítico, perdoados estão os teus pecados, e eles disseram, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Então, só Deus pode perdoar pecados. Quando você procura um líder para conversar, na realidade, você não está confessando, dizendo a ele, me perdoa por esse pecado, ou me perdoa esse pecado, porque o seu líder é tão pecador quanto você. O que você está fazendo é buscando uma orientação, buscando uma direção, buscando um aconselhamento. Mas nada mais do que isso. Não quer dizer que alguém chegue para mim, pastor, eu roubei uma corda. Mas, meu filho, você roubou uma corda não é nada. Assim, não, mas na pontinha da corda tinha uma vaca amarrada. Daqui a pouco vem a leiteira toda. Aí veio o bezerro, mas ele só roubou a corda. Ele não quer. Então, eu não posso. Veio de brinde, né? A vaca veio de brinde. Eu não posso dizer assim, você está perdoado. Não, quem tem que lhe perdoar é Deus. E além do mais, é o seguinte, você ainda tem que devolver a vaca, né? Porque Deus perdoa, mas a restituição está lá em Zaqueu, né? Porque mesmo perdoado, a gente tem que lidar com as consequências do ato, e agora né? É outra do história. pecado. É outra história. Mesmo que você é perdoado no mundo espiritual, agora as consequências aqui não tem. É como nós aceitamos Jesus, fomos perdoados, mas a consequência do pecado original está aí. O cabelo cai, a gente fica velho, enfraquece. Antes viviam tantos anos. Né? Morre. Parece que a ladeira aqui para o rádio vai aumentando, cada época que passa vai aumentando. Não era tão alto assim alguns anos atrás. Verdade. É a consequência. Uma vez me disseram que quando a gente se arrepende, a gente nunca mais comete aquele pecado. Isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade. A gente pode às vezes, cometer o mesmo erro. E aí é onde está a graça, a misericórdia de Deus. Não que eu vou fazer isso porque,
eu vou... eu vou fazer de novo mesmo, porque eu vou ser perdoado de novo mesmo. Não, Isso é a banalização, é a banalização. né? É como assim, você tem aqui no hospital, deve ter, nos hospitais tem, soro para todo tipo de picada de inseto, escorpião, papapá. Então você fala assim, lá no hospital tem soro para picada de cascavel. Eu vou brincar com essa cascavel aqui, se ela me picar, eu corro lá, tomo soro. Epa, não, estou fora. Agora, se ela me picar, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo. Olha o que está escrito. Filhinhos, 1 João, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, pode acontecer e acontece. Não é? Às vezes, de uma forma ou de outra, você cair no mesmo erro. Mas lá está a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Não que eu devo estar fazendo isso só porque está a graça. Se pecar, temos um advogado junto ao Pai. É a justificação, Exato. né? Mas, falando de uma maneira mais profunda, como lidar com a culpa em relação, por exemplo, você fez, você caiu, você fofocou, você mentiu, qualquer que tenha sido o pecado. Porque a gente tem muito essa questão de chamar de erro o que é pecado, né? A gente hoje em dia tá muito assim, vamos aqui diminuir um pouco, vamos amenizar, porque isso ofende, né? Esses dias eu vi um comentário na internet e alguém disse assim, se sua opinião ofende, então ela não é mais opinião, ela deixa de ser opinião. Eu falei, rapaz, se a gente for pegar isso aqui como parâmetro, então ninguém vai poder falar mais nada. Porque tem gente que se ofende com tudo. Então a Bíblia ofende, né? Porque a Bíblia nos ofende todos os dias. Tem horas que eu vou ler a Bíblia e falo, rapaz, eu fiquei tão ofendida com isso aqui, é porque eu tô muito errada. Então a Bíblia deixaria de ser Bíblia se fosse assim. Então, nesse caso, como lidar com a culpa? Se eu fiz, fofoquei, menti, aí eu me arrependi. Confessei a Deus, porque é a Ele que eu tenho que confessar os meus pecados. Me aconselho com um líder para saber como lidar, me orientar e tudo. Mas aí eu vou lá e faço novamente. Aí eu fico, poxa Deus, eu fiz aqui e eu fiz de novo a mesma coisa. E aí vem aquela coisa da culpa, né? Como lidar com isso? Olha, a culpa você consegue, em alguns casos, é o que não acontece, mas você resolve da seguinte maneira. Quando há restituição. Eu falei mal de você, puxa vida, errei. Então, eu tenho que ir lá e falar com Laiana. Laiana, você me perdoa? Porque agora você vai liberar perdão. Porque houve um pecado vertical e horizontal. Eu pequei contra Deus e pequei contra você. Aí eu tenho que lhe buscar perdão da sua parte. É o que Jesus ensina lá no Pai Nosso. Perdoai uns aos outros as vossas ofensas. Quando há essa restituição, aí há liberação para corrigir a culpa. O grande problema é que a gente não trabalha isto. Zaqueu disse assim... aí entra o orgulho, Zaqueu, né? Zaqueu disse assim, Senhor, Zaqueu é salvo. Ele disse, Senhor, se eu defraudei alguém, ele não está dizendo que ele roubou, mas se por acaso ele roubou alguém... O povo já chama tudo Zaqueu de ladrão, né, rapaz? Era cobrador de imposto e geralmente ele enfiava a faca onde não era para enfiar, coisa e tal. Então ele, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, 400%. Então nessa restituição é que está a cura. Nessa restituição é que está o perdão. E às vezes a confissão pública. Quando eu caio no mesmo pecado, eu vou dizer assim, para quem quer que seja, para quem possa me ajudar, para o meu líder, para uma pessoa espiritual, para uma pessoa que possa me ajudar, fulano, me ajude nesse assunto aqui, me discipule nesse assunto aqui, porque eu estou caindo sempre no mesmo erro. Procurar resolver, né? Me ajude aqui a não cair no mesmo erro. Então, fechamos aí. Agora são 8 horas e 50 minutos. Nós temos um internauta que mandou uma pergunta em áudio. Vamos ouvir aí, Emily. Oi, bom dia, Nana. Deixa eu falar para você. Eu me chamo Mata Onça. Eu quero te perguntar, você fazer uma perguntinha aí, ô pastor. Esse homem é um homem de Deus, esse homem tem a mão limpa.
essa entrevista que ele está dando aí é uma maravilhosa. Pensa num homem sábio, um homem que entende das palavras. Pergunta a ele se ele já teve alguma vontade de ser político. Porque nós precisamos de uns políticos assim, como ele, mão limpa e coração maior do que o mundo. Bom dia. Eu voto, hein? Eu voto. O nome do homem é Mata Onça? Mata onça. Mata onça. É por isso que as onças acabaram. Cuidado com o Ibama. E aí, pensa em ser político, Olha, pastor? veja só. Um dia me fizeram essa pergunta aqui em Tororó. Eu disse assim, rapaz, eu oro todo dia para mim não cair em tentação. Eu sou de uma família política. Meu pai foi vereador por 5 mandatos. Meu tio foi prefeito por 2 vezes em uma cidade próxima de Conquista. Eu tenho um outro tio que foi candidato, que foi vice-prefeito, foi vereador, e primos, e tia, então eu sou de uma família política. Agora, eu fiz uma opção pelo sacerdócio. Eu fiz uma opção por ser um servo, um cristão dedicado para fazer isso que eu estou fazendo. Eu não tenho absolutamente nada contra de qualquer cristão que queira ser político. Mas se o dia que eu for político, eu tenho que agradar a Emily e desagradar você, Laiana. Porque a primeira coisa que eu vou precisar de um partido. Exatamente. Né? E o nome já disse, se fosse bom não era partido, era inteiro. Era inteiro. Então eu já vou precisar de apoiar A ou B. Então não é que eu seja contra a política, que todos nós somos seres políticos, né? A palavra política vem do grego polis, quer dizer cidade, povo, população. Mas eu não tenho essas pretensões exatamente para manter essa coerência, para poder falar o que eu quero, a hora que eu quero, não dever nada a ninguém. Eu costumo sempre falar assim, minha feira quem faz sou eu, minha conta de luz quem paga sou eu. Então, mas eu acho que a gente precisa de mudar, é verdade. Ó, tem um monte de cabo eleitoral aqui na live, viu? Não. Eu voto e serei cabo eleitoral. Valéria, a Daniela tá dizendo, eu também voto. Ó, já estava eleito já. E além do mais, o que às vezes as pessoas precisam de entender é que dentro da política tem um sistema maligno, terrível, tem um sistema corrupto que não, a pessoa pode ser até... Eu conheço boas pessoas que entram na política com boas intenções, querendo mudar, mas quando chega lá, o sistema trava, corrompe, não tem jeito. E eu fico orando, a pessoa, eu fico orando, eu estou orando pelos políticos, orando pelo Brasil, e deixa eu quieto aqui, fica assim, eu estou orando todo dia para não cair na tentação. 8h53, faltam 7 minutos para encerrar o nosso programa. E nós ainda temos aqui 2 perguntas que precisam serem feitas. Como eu posso ser salvo mesmo tendo uma vida cheia de coisas erradas? Se eu for um amigo do evangelho, serve, pastor? O evangelho não tem amigo. Aquele pessoal que fala assim, eu vou na igreja. Não, mas eu visito. Não, ótimo. Eu frequento há 5 anos já. Ótimo. Judas andou com Jesus 3 anos e 6 meses, teve o melhor pastor, teve o melhor ensinamento, mas nunca converteu, nunca teve uma decisão. Judas era o discípulo mais inteligente, aliás, ele era da região de Israel naquela época, só dava cobra, ele era, vamos pensar assim, tomando por baixo assim, o Brasil, ele era do sul, ele era sulista. Não, todos precisam de aceitar Jesus. O evangelho não tem amigos, o evangelho tem seguidores. O evangelho é boas novas, o evangelho tem seguidores. E todos precisam de entregar a sua vida a Cristo, confessar Jesus, arrepender dos seus pecados, se quiser ir para o céu. Por que eu tenho que fazer a confissão de fé em público? Eu não posso fazer só para mim, não? Romano, não. Crente 007. Não existe, né? Se você é secreto, aquele povo fala assim, eu tô aqui na minha casa, aceitei Jesus aqui na minha casa mesmo, tá tudo bem, tudo ok. Você não encontra isso no Novo Testamento. A Bíblia diz no Novo Testamento que todos que eram salvos estavam juntos e tinham tudo em comum. A confissão pública está lá em Romanos
Romanos diz, se com o teu coração crer e com os teus lábios confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então Jesus não tem agente secreto, não. Agora são 8 horas e 55 minutos. Eu quero agradecer pela sua presença aqui, meu pastor Nereu. A Sirlene também disse aqui, eu voto sem pensar 2 vezes. Obrigado. E quero te agradecer por ter vindo. Com certeza eu vou convidar para a gente falar sobre muito mais coisa ainda nessa temporada do De Cara com a Nana. Fique à vontade, pastor, para suas considerações finais. Só deixar um abraço para todo mundo e foi muito bom estar aqui, rever você. Você eu vejo todo dia. Agora a Emily já tinha uma temporada, né? Sim. Já fizemos bons programas aqui, né, Emily? Bons. E que Deus esteja abençoando a todos, abençoando a todos que participaram. E eu quero citar o texto que eu sempre cito, e citei lá, inclusive, quarta-feira, lá na igreja. Que longe de mim gloriar-me, senão na graça do Senhor Jesus, porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. O que sou, o que tenho, tudo vem de Deus. Aliás, eu não tenho nada. Tudo vem, passa por nós e volta para Deus. Não há em mim nenhuma pretensão de ser... Aliás, dos pecadores, eu sou o pior. Certo? Mas sou um pecador quebrantado, que Deus tem tido misericórdia todo dia. Deixa eu derramar aqui um tiquinho deixa eu derramar uma aguinha nesse barro duro aqui. Não, e é isso. Um abraço e oro por essa cidade, tenho orado por todos vocês e que Deus continue abençoando vocês. Abençoando o seu programa, abençoando todos aqui da rádio e que essa emissora possa ser canal nas mãos de Deus. Um forte abraço para todos. Amém.